Olá, eu me chamo Juarez Machado e vamos dar início a mais uma aula sobre funções. Na aula de hoje, vamos falar de raiz da função e o gráfico desta função. Função do primeiro grau, vamos começar aqui pela raiz. Quando eu falo de raiz, eu estou falando de quê? Estou falando de raiz ou zero da minha função. Eu estou falando do valor de x para que esta função, a função f de x igual a ax mais b, seja igual a zero. Eu tenho que encontrar um valor que, quando substituído por x, o valor de x, essa função seja igual a zero. Para encontrar a raiz desta minha função, é bem simples. Eu tenho aqui minha função, e onde tiver f de x, eu vou zerar ela. Eu vou igualar a zero. E aí vou encontrar o valorzinho de x. Ou, quando eu falo de f de x, eu também estou falando de y, tá? É o mesmo nome para a mesma função, bom? Tanto faz eu chamar de f de x, como chamar de y. Ou seja, a raiz desta minha função é quando isso for igual a zero. E outro detalhezinho importante, a gente tem que se atentar com os coeficientes, tá? Principalmente quando a gente estiver falando de gráfico mais à frente. Esses meus coeficientes, ele tem um nome em particular. O A nós chamamos de coeficiente angular. E o B nós chamamos de coeficiente linear. Mais à frente vocês vão entender por que chamamos o A de coeficiente angular e o B de coeficiente linear. E um detalhezinho importante. Esse meu coeficiente angular, ele tem que ser diferente de zero. É uma condição para que tenha um valor de x, tá? Um x diferente de zero. Bom, é uma condição. Até porque se fosse permitido que a fosse igual a zero, não teríamos um valor de x, não teria o quê? A raiz desta função. Não teríamos uma raiz, a raiz permaneceria, não existiria uma raiz, tá? Vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Encontre a raiz ou f de zero, né? Ou zero desta função. Desculpe, f de zero não. Quando eu estou falando de raiz, tá? Ou seja, o valor de x. O f de x eu já tenho que vai ser o quê? Zero. Eu tenho que igualar a zero. Eu tenho que pegar essa função e igualar a zero. Vai encontrar o valorzinho de x. Vai ficar como? 2x mais 6 igual a zero. Agora, daqui eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o que tiver x, o que tiver variável, eu deixo de um lado, o que não tiver vai para o outro, sempre trocando os sinais. Quando eu falo do outro lado, eu estou falando do outro lado da igualdade. Então, ficará como? 2x é igual a 6 positivo foi para o outro lado negativo. E aqui eu vou fazer o restante da minha operação. O 2 passa para o outro lado dividindo, já que está multiplicando com x. Faço a divisão. 6 dividido por 2 igual a 3. Só que negativo, porque menos com mais é menos. Aqui nós já encontramos a nossa raiz desta função. Ou seja, quando eu substituir x por esse valor aqui, ó, nesta minha função, ela vai dar igual a zero. Só isso. A raiz desta função é igual a menos 3. Isso quer dizer que substituir ao x por menos 3, esta função será igual a zero. Só isso. Essa é a minha raiz ou o zero da minha função. Vamos lá. Vamos continuar com o gráfico do primeiro grau. Para trabalharmos com o gráfico do primeiro grau, a gente tem que ter em mente 3 tópicos. O primeiro, que essa reta sempre vai cruzar o eixo y em um determinado ponto. Ou seja, o gráfico vai cortar ela em um determinado aqui, ó. A reta vai cortar em um nessa reta aqui, que é o eixo y. Ela vai cortar em algum ponto. Para saber esse ponto, como faremos? F de x é igual a 2x mais 4. Vamos pegar esse exemplo aqui. O f
Para ela passar no y, o x dela tem que ser 0. Então, nós já temos aqui a primeira coordenada deste meu ponto. E o y? O y é só olhar para a minha função. Vai ser o coeficiente b, o valor de b da minha função, ou seja, o coeficiente linear. Então, nesse caso aqui, a primeira coordenada, o primeiro ponto, será 0 e 4, que no gráfico vai ficar bem aqui, ó, em cima do 4, ó, no eixo y. Bom, primeira coordenada. Segundo tópico, tem que ter em mente se é uma reta e ela vai cruzar o eixo y, lógico que ela também vai cruzar o eixo x em um determinado ponto. Tá? Ela vai cruzar o eixo y em um determinado ponto. E que ponto vai ser esse? Vai passar pelo eixo x na raiz da minha função. Ou seja, quando o meu y for igual a 0. No anterior, não era quando o x fosse igual a 0? Nesse caso aqui, quando o y for igual a 0, que é a minha raiz. Nós já encontramos, já sabemos como encontrar a raiz. Pegando o mesmo exemplo, no f de x, temos aqui, ó, minha função, vou igualar a 0 para encontrar a minha raiz. Vou fazer a resolução. Nesse caso, eu encontrei a minha raiz sendo menos 2. Ou seja, quando o y for igual a 0, aqui o y, minha coordenada y foi 0, o meu x vai ser o quê? Menos 2. E fica bem aqui, ó, no menos 2 em cima do meu eixo x, a minha segunda coordenada. Encontrei essa minha segunda coordenada, encontrei a primeira, encontrei a segunda, eu posso esboçar já o meu gráfico. Eu vou ligar esses pontos. Eu vou ter uma reta, tá? O gráfico, quando a gente fala de gráfico de função do primeiro grau, sempre será uma reta. Não esqueça esse detalhe. Quando estamos falando de função do primeiro grau, sempre será uma reta. O gráfico vai ser uma reta. Então, dependente do x que eu substituir aqui, ó, na minha função, e eu calcular, o ponto sempre vai estar em cima dessa retazinha. Vamos lá para outros exemplos. Exemplo 2. Esboce o gráfico da função f de x igual a menos x mais 2. Ela vai estar em azul e eu vou usar esse mesmo plano cartesiano para as duas funções, assim como essa função aqui está em verde. Então, para identificar, como nós já sabemos que é função do primeiro grau, então vai ser duas retas. A reta em azul, nesse meu gráfico, vai ser em relação a essa função. E a reta verde vai ser dessa função. Bom, vai facilitar a nossa visualização. Primeiro, para a gente ter uma reta, a gente tem que ter pelo menos 2 pontos. Então, vamos encontrar os 2 pontos dessa minha função. Nós já descobrimos, nós já aprendemos que o primeiro ponto desta minha função, ele vai tocar em algum ponto aqui no meu eixo y, tá? Ou seja, o meu x vai ser 0. Se o meu x vai ser 0, o meu y vai ser o próprio coeficiente b. No caso aqui é positivo. Então, a primeira coordenada, 0 e 2. Ficará bem aqui no meu eixo y. E agora vamos encontrar o segundo ponto para ter a nossa reta. O segundo ponto, para facilitar, podemos usar essa formulazinha aqui, ó, que é uma forma reduzida, assim, simplificada daquele cálculo anterior. Né? E quando a gente iguala a 0, vai colocar x para um lado, o que não tiver x vai para o outro. Para a gente ganhar tempo, pode botar de substituir direto aqui nessa formulazinha. Bom, x igual a menos b, o b é o meu coeficiente linear, e o a dividido por a, o a é o meu coeficiente angular. Substituindo, o b é o 2, esse menos já é o menos da fórmula, tá bom? Dividido por menos 1. O menos 1 é meu coeficiente angular. Aqui está negativo. É o -1. 2 dividido por 1 dá igual a 2. Menos com menos
mais. Então esse valor vai ser positivo. A raiz da minha função, desta minha função, será igual a 2. Então, quando o y for 0, o x vai ser 2. Substituindo aqui no gráfico, ele vai ficar bem aqui nesse meu eixo x, em cima do 2. E nós traçamos a nossa reta. Já temos a nossa primeira reta, né, dessa minha função. O que está em azul vai ser essa reta em azul. Agora vamos para a nossa segunda função, no exemplo 3. Eu tenho f de x igual a x mais 3. Faremos os mesmos passos da anterior. Primeiro encontramos o primeiro ponto, quando x for igual a 0. Quando x for igual a 0, o coeficiente b, 3, vai ser meu y. Então nós já temos a nossa primeira coordenada. Vai ser em cima do 3 aqui no eixo y. E a segunda coordenada? Usamos a mesma formulazinha. E vamos substituir. O 3 já é positivo, vem aqui. E o 1 vem aqui. O meu coeficiente A, meu coeficiente B. 3 dividido por 1 dá 3. Menos com mais, menos. Ou seja, minha raiz dessa função será menos 3. Ou seja, quando meu y for 0, o x vai ser menos 3. Substituindo aqui, colocando a localização dele no gráfico, vai ser aqui no eixo x, bem em cima do menos 3. E traçar a nossa reta. Traçamos a nossa reta. Tem uma coisinha diferente aqui, não é? Perceberam que essa minha reta aqui, ela está caindo. Ó. O primeiro ponto aqui é o segundo ponto. Ela está descendo. E o segundo, e a segunda reta, na verdade essa segunda reta ela está subindo. Essa daqui está subindo, né? E essa daqui está descendo. Bom? Como é que a gente pode... A gente tem como prever isso antecipadamente antes de calcular? Temos sim. É só olhar para o coeficiente angular. Vem de ângulo, ele vai ser a angulação dessa minha reta, tá? Se ela vai estar subindo, se ela vai estar descendo. Como ficaria? Quando meu coeficiente angular for menor que 0, ou seja, negativo, o gráfico vai ser decrescente, ou seja, vai ser caindo, vai ser descendo. Ela está descendo, minha reta. Quando o meu coeficiente for maior que 0, ele vai ser crescente, ou seja, vai estar subindo, vai estar crescendo aqui, ó. Subindo. Só olhar para o meu coeficiente. O coeficiente foi negativo aqui, ó, o coeficiente angular. Se ela é negativa, eu já tenho como prever que a minha reta vai ser caindo, vai ser, ó, diminuindo. E quando o meu coeficiente angular for positivo, vai ser subindo. Só isso. Onde o A é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular é a indicação do ângulo que ela vai ter essa minha reta. Tá bom? Se ela vai estar crescendo, se ela vai estar diminuindo, se ela vai estar decrescendo. Vamos para um outro exemplo. Tá? Resolver umas questõezinhas. Dada a função f de x igual a x menos 2, encontre a raiz e esboce o gráfico desta função. Nessa questão ele está falando em encontrar a raiz, mas nem precisaria colocar isso. Nem precisaria eu escrever que tenho que encontrar a raiz. Quando eu falo em esboçar o gráfico desta minha função, logo de cara eu já tenho que saber, ter em mente que eu vou ter que em algum momento descobrir a raiz para encontrar o segundo ponto da minha reta. Já que uma reta tem que ter pelo menos 2 pontos para essa reta existir. Então, mas antes de a gente encontrar os 2 pontos, eu quero que vocês analisem a função. Olhando aqui a função, eu tenho como descobrir se ela é crescente ou é decrescente, o meu gráfico? Sim, nós já vimos que podemos sim. É só olhar para o coeficiente angular, ou seja, o meu coeficiente A. Nesse caso aqui é 1, positivo. Se ele é positivo, ou seja, maior que 0, então o meu gráfico vai ser crescente. Se fosse o contrário, fosse negativo, seria decrescente. Mas nesse caso, positivo, então ela é crescendo. Está crescendo o meu gráfico. Está subindo a minha reta.
Vamos lá encontrar agora o primeiro ponto. O primeiro ponto é o que passa no eixo y, ou seja, quando o meu x for igual a zero. Quando o x for igual a zero, só olhar para o meu coeficiente b, vai ser negativo, menos 2. Vai ser o menos 2 aqui, ó, na minha função. Bom? E o segundo ponto? O segundo ponto é encontrar a raiz. Ou seja, pegar minha função, esta é a minha função, substituir onde tiver f de x, vou colocar o zero, ou seja, vou igualar isso aqui a zero. Então vai ficar, poderíamos igualar e resolver, mas como eu já expliquei, vocês podem usar a formulazinha já direta. Vou pegar meu coeficiente b, que no caso é o menos 2, e vou substituir. Repare que aqui já tem um negativo, esse negativo não se refere a esse negativo da minha função. Tá? Então como é que ficaria? Menos 2, vou botar em parênteses o menos 2. Esse é o menos da minha fórmula e esse menos é o que está na minha função. E o meu coeficiente a, como não tem nenhum valor aqui, subtém-se que é 1. O que tiver junto de x é 1. Então, vamos fazer aqui a operação. Primeiro, nós temos que ver a questão desse sinal. Eu tenho dois sinaizinhos aqui, tá? Então, a gente tem que ver qual é o sinal que vai ficar nesse meu 2. Menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 2. 2 positivo. E repete 1. 2 dividido por 1 igual a 2. Ou seja, já encontramos a raiz. Quando o meu y for igual a 0, o x vai ser igual a 2. Temos nossa segunda coordenada. O x, que é o 2, e o y, que é o 0. Substituindo aqui, ó, colocando a localização dele no eixo x, vai ficar bem em cima do 2. E aqui eu posso traçar minha reta. Vou ligar esses dois pontos. E como nós já vimos, ela vai estar crescendo, vai estar subindo essa minha reta. Então ela vai ser crescente, esse meu gráfico. Tranquilo? Facinho, né? Não tem muito mistério, não tem muito o que fazer. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês estejam praticando, se exercitando. É fácil o conteúdo? É fácil. Mas se vocês não praticarem, vocês logo vão esquecer. Quero que vocês aprendam a mexer com função, a trabalhar com função. Ok? Então, eu espero que todos estejam bem. Continue assistindo nossas aulas, tá? E mais à frente eu digo o seguinte, que eu tenho uma surpresinha para vocês. Então, fiquem atentos ao canal, beleza?